Olá, agora que nós já desenvolvemos algumas técnicas básicas de resolução de limites, vamos passar a desenvolver algumas técnicas que são direcionadas a limites que são um pouco mais complicados, de funções que são relativamente mais complexas. Então, antes de passar a essas técnicas, é necessário derivar um resultado mais básico sobre funções trigonométricas que nós passamos então a acessar. O resultado se chama teorema do confronto, as razões vão ficar claras em seguida, e ele diz o seguinte, que se duas funções g e h são tais que elas, quando x tende para a, possuem o mesmo limite, e se a função f de x é limitada por baixo por g e limitada por cima por h, então o limite da f, quando x tende para a, também será L. Graficamente, isso pode ser visto com muita facilidade. Aqui nós temos a função h, que limita superiormente a função f. Aqui nós temos a função g, que limita inferiormente a função f. Ambas tendem ao mesmo limite, que é considerado aqui o a como sendo igual a zero. E a gente vê então que a função f, não importa qual seja o comportamento dela, desde que ela fique entre a função h e g, quando o x tende para a, ela tenderá certamente para o mesmo limite. Então isso é graficamente simples de ver. Vamos mostrar isso. Também a demonstração também não é difícil não. Nós pegamos então essa expressão que aqui está, que é um dado que nós temos. Lembre que sempre que nós temos uma implicação lógica, aquilo que vem antes da implicação lógica é dado do problema, pode ser usado livremente. Então, vamos pegar essa expressão e subtrair de todos os lados por g. Então, aqui fica 0, f menos g, h menos g. Os sinais de desigualdade, evidentemente, se mantêm. E agora nós podemos usar a ideia aqui, os resultados, sobre o limite de uma constante e limite da subtração de funções, para aplicar nos três intervalos aqui a ideia de limite. Então, o limite do zero fica zero mesmo. O limite do h menos g eu posso escrever como sendo o limite de h menos o limite de g. Como eles são iguais, como é afirmado aqui, então isso vai dar zero. Eu tenho zero aqui, e no interior eu tenho o limite de f menos g. Ora, e o limite da subtração é a subtração dos limites, o limite de g é o próprio L. Então, eu tenho aqui, claro, dessa desigualdade eu tiro que o limite só pode ser zero, porque ele tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Então, a única possibilidade é que ele seja igual a zero. Então, daqui eu tiro que o limite de f é igual ao limite de g, que é o L. Então, o limite de f é igual ao L, que era o que eu queria demonstrar. Então, esse é o teorema do confronto e ele é muito importante para resolver um limite desse tipo aqui, seno de x sobre x, que vai ser colocado na fórmula do teorema do confronto. Para fazer isso, eu vou fazer uma análise desse gráfico, que está aqui, é o círculo trigonométrico, certo? No círculo trigonométrico, nós sabemos que o seno é medido verticalmente, dessa maneira, se o ângulo aqui é x, O ângulo aqui é x, mas é também essa distância, porque o raio do círculo trigonométrico é 1. Então, eu tenho aqui a medida de x, eu tenho aqui a medida da tangente de x, e eu então encontro uma relação entre x, seno de x e tangente de x, que é o seno de x, que aqui está, ele é menor ou igual a x, que é menor ou igual a tangente de x, que é o que está escrito exatamente aqui. Então, eu posso dividir tudo por seno de x. Quando divido aqui, eu corto pelo seno da tangente, fica dessa forma. Eu sei que o limite do cosseno de x, quando x tende para zero é igual a 1, o cosseno é uma função contínua, então eu posso simplesmente substituir o resultado, o valor do zero, e eu então fico com aqui 1, aqui 1
Então, o limite desse que está aqui no meio, pelo teorema do confronto, tem que ser necessariamente 1, que é o que está escrito aqui. Como o limite é 1, eu posso dizer que o limite do inverso, posso aplicar aquela regra, né? O limite existe. Então, o limite do inverso, que aqui está, é 1 também. Então, esse é um resultado importante, porque ele pode ser usado em inúmeros exercícios que trazem funções bem complexas envolvendo funções trigonométricas. Vamos pegar alguns aqui para entender isso melhor. Então, nós temos aqui um limite que parece demais com aquele que nós acabamos de considerar, mas ele difere no fato de que você tem, na verdade, não um seno de x sobre x, mas um seno de 3x sobre x. Ora, o que eu tenho que fazer é levar essa expressão numa expressão similar àquela que eu tenho já demonstrado. Então, simplesmente multiplico por 3 aqui, multiplico no numerador por 3 para não afetar. Eu sei que a constante pode ir para fora do limite, então fico com 3 vezes limite. Agora eu vou fazer uma mudança de variável, que é y, igual a 3x. Então, se y é igual a 3x, essa seria a mudança de variável, y igual a 3x. Se o y é igual a 3x, então quando o x vai para zero, o y vai também. Então eu fico com seno de y sobre y. Ora, eu já sei que esse seno aqui tem limite 1, então o resultado é 3. Vamos passar para esse outro aqui, um pouquinho mais difícil, mas eu posso usar aqui também uma técnica que já foi utilizada anteriormente, que é a da racionalização. Então eu pego, multiplico em cima e embaixo por cosseno 1 mais cosseno de x. É muito importante lembrar de multiplicar tanto em cima como embaixo. Tem muita gente que esquece. Com isso eu consigo, na parte de cima, um 1 menos cosseno ao quadrado aqui, né? Pelo produto notável. Esse 1 menos cosseno ao quadrado vai virar um seno ao quadrado depois. E embaixo eu fico com x ao quadrado. Vou manter aqui, x tendendo para zero, né? E vou manter o cosseno aqui. Cosseno de x mais 1 dá na mesma, né? Então agora esse resultado pode ser escrito como o limite do produto. É o produto dos limites quando ambos estão bem definidos. Então isso aqui fica 1 meio, que é o limite do cosseno de x, quando x tende para zero é 1, vezes o limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Como isso daqui, quando x tende para zero, nós já vimos que é igual a 1, o resultado então fica meio. Um próximo resultado pode ser, um próximo problema pode ser escrito dessa forma aqui. E eu posso então fazer com que apareçam os termos necessários para levar naquele limite anterior. Então eu posso escrever seno de 5x, aí eu divido por 5, x, aí eu tenho que multiplicar por 5x, vezes, eu vou agora colocar seno de 2x, faço aparecer um 2x aqui, e divido por 2x aqui. Esses x vão se cortar, né? E eu vou ficar então com o limite de um produto, que é a constante vai para fora, 5 meios, do limite, quando x tende para zero, do seno de 5x sobre 5x, vezes o limite, x tende para zero, de 2x sobre seno de 2x. Eu posso fazer uma mudança de variável aqui, não vou fazer porque eu já fiz anteriormente, vai só perder tempo. Eu posso fazer uma mudança de variável nesse outro aqui, que seria z igual a 2x, nesse seria y igual a 5x, e o resultado seria claramente 5 meios. Ok? Esse próximo aqui é interessante, ele tem relação com um conceito que vai ser muito importante, que é o conceito de derivada, mas por enquanto vai ser tratado apenas como uma questão relativa a limites, tá bom? Então o que eu faço?
A primeira coisa que eu faço aqui é uma mudança de variáveis, do tipo y igual a x menos a. Por quê? Porque eu quero ter um seno de y sobre y de alguma forma aqui. Mas isso não é tão simples, porque eu tenho só x aqui dentro. Então, quando eu faço essa substituição, evidentemente que o x passa a ser y mais a. Só que agora eu posso escrever, então, o limite de x. Aqui seria o limite com x tendendo para a, né? Com x tendendo para 0 agora, né? O y, perdão, tendendo para 0. De seno de y mais a menos seno de a, não muda nada, claro, dividido por y. Eu agora posso usar o seno da soma aqui para ficar com o limite de y tendendo para 0, seno de y, cosseno de a, menos seno de a, cosseno de y, e ainda tem o menos, mais, né, que é a soma dos ângulos, e aqui ainda fica menos o seno de a. Então eu posso agora, divido tudo por y, evidentemente, e eu fico com o seguinte resultado. Eu posso agora usar o limite da soma. Eu posso então ficar com cosseno de a, que é esse cosseno de a que aqui está, limite de y tendendo para 0 de seno de y sobre y. Então já peguei esse termo todinho aqui, tá bom? Mas põe o seno em evidência, seno de a é uma constante, vem para fora, limite de y tendendo para 0, e aí fica 1, aqui fica seno, cosseno de y menos 1, né? Cosseno de y menos 1, cosseno de y menos 1, dividido por y. Bom, este resultado aqui, esse aqui eu sei que dá cosseno de a, então o primeiro já está resolvido, mas o segundo fica seno de a. Eu faço então a racionalização de y tendendo para 0, fica cosseno ao quadrado de y menos 1 sobre y vezes cosseno de y mais 1. Acontece que isso aqui vai dar um seno ao quadrado sobre y, eu ponho um quadrado aqui, ponho um y aqui, então esse último vai ficar limite, estou olhando só esse pedaço aqui, tá? Limite de y tendendo para 0, de menos seno ao quadrado de y, seno ao quadrado não, menos sobre y ao quadrado, exatamente, vezes o limite de y tendendo para 0, do termo y, que aqui está, dividido por 1 mais cosseno de y. Então, esse valor de baixo aqui vai para 2, mas o de cima vai para 0. Então, dá 0 no total. Esse termo todo é cancelado. E o resultado fica, então, sendo apenas o cosseno de A. Então, esse resultado aqui é simplesmente cosseno de A. Ok, esse aqui é uma repetição do lá, então não vou considerar. Esse outro aqui é bastante interessante, porque ele não é igual à fórmula que nós temos obtido pelo teorema do confronto. Porque aqui, de fato, o x vai para 0, mas o argumento do seno é 1 sobre x. E 1 sobre x vai para infinito. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, nós temos uma coisa do tipo limite, quando o x vai para 0, de x, vezes o limite de x vai para 0, do seno de 1 sobre x. É bem verdade que isso aqui não pode ser feito dessa maneira, porque esse limite aqui não está bem definido, ok? Então, o que eu tenho que fazer é mudar de variável, então eu mudo de variável da seguinte forma. Eu coloco y é igual a 1 sobre x, então o limite, quando o x vai para 0 é quando o y vai para infinito,
E aqui fica então 1 sobre y vezes seno de y. Agora isso aqui, ó, é interessante pelo seguinte, a função seno de y, ela é limitada, vai de menos 1 a 1 só. Então eu posso majorar isso aqui por limite de y tendendo para infinito de 1 sobre y, porque o maior valor dessa função, então eu sei que isso aqui é menor ou igual a isso aqui. Tá certo? Majorado. E positivo, tá? Mas eu podia colocar do outro lado um maior ou igual menos 1 sobre y também, tá? Só não quero complicar isso aqui agora. Só que esse limite aqui é zero. Então, se eu colocasse de um lado e do outro, ficaria assim, limite de y tendendo para infinito, 1 sobre y, seno de y, tem que ser menor ou igual a zero. Do outro lado, eu estou majorando por menos 1, né? Estou minorando, na verdade. Então, ficaria limite de y tendendo para zero, de menos 1 sobre y, que y tendendo para infinito, perdão, de menos 1 sobre y, que é zero também. Então, o limite fica entre 0 e 0, então esse limite aqui tem que ser necessariamente zero. O valor dele é zero e não 1, como é o caso da nossa expressão fundamental. Então, finalizando com essas duas aqui, vamos fazer desse aqui da seguinte maneira. Nós podemos escrever isso aqui como sendo limite, x tendendo para zero. Esse cosseno em cima e o x ao quadrado embaixo nos dá uma ideia do que nós temos que procurar, né? Então, nós colocamos aqui cosseno de mx menos 1 mais menos, que é esse menos que aqui está, cosseno de nx menos 1. Tudo isso, então, vou colocar aqui em parênteses também. Então, esse menos 1 com menos 1 não acrescenta nada. E essa expressão é exatamente igual à expressão anterior. Eu posso, então, agora separar esses dois limites. Eu já sei, por uma experiência passada, que esses limites existirão. Então, eu fico com cosseno de mx menos 1 sobre x ao quadrado menos o limite, x tendendo para zero, de cosseno de nx menos 1 sobre x ao quadrado. Este primeiro eu posso multiplicar em cima e embaixo por cosseno de mx. Vai ficar, na verdade, uma coisa assim. Eu vou fazer um pouco mais rapidamente. Fica cosseno ao quadrado de mx menos 1 sobre x ao quadrado, 1 mais cosseno de mx. O outro fica limite de x tendendo para zero, cosseno ao quadrado de nx menos 1 sobre x ao quadrado, 1 mais cosseno de nx. Ora, quando a gente sabe que isso daqui vai dar um menos seno, então vai ficar limite x tendendo para zero menos seno ao quadrado de mx sobre x ao quadrado. Esse 1 mais cosseno de mx aqui, a gente sabe que ele não vai fazer diferença. Eu vou colocar um m ao quadrado aqui e vou colocar um m ao quadrado em cima. E isso aqui, então, vai dar o resultado disso tudo aqui é igual a m ao quadrado sobre 2. Esse caso aqui fica limite. Aqui fica menos, já com menos dá mais. Posso pôr aqui. Seno ao quadrado de nx dividido por x ao quadrado, 1 mais cosseno de nx. Ora, esse cara aqui dá 2. Esse aqui eu ponho um n ao quadrado aqui, multiplico por n ao quadrado aqui. Então, eu vou ficar como resultado n ao quadrado sobre 2. Então, esse daqui vinha com sinal negativo, esse com sinal positivo. O resultado, portanto, seria n ao quadrado menos m ao quadrado sobre 2. Ok? Então, esse último aqui, eu posso também fazer... Olha, tem um x aqui, vamos pensar o raciocínio, né?
Então, se eu colocar todo mundo dividir, o x dividindo tanto o numerador quanto o denominador, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar aquela forma que eu já sei qual é o limite, e a mesma coisa no denominador. Então, eu vou fazer isso. Então, eu pego o limite, x tendendo para 0, fico com 1 mais seno, ou menos, né? Seno de 2x sobre x, dividido por 1 mais seno de 3x sobre x. Aqui eu multiplico por 3, divido por 3, multiplico por 2, divido por 2. Os dois limites existem, então eu posso dizer que o limite da fração, da divisão, é a divisão dos limites. Então eu ponho em cima limite, x tendendo para 0, 1 menos 2 seno de 2x sobre 2x, dividido pelo limite, x tendendo para 0, de 1 mais, vou colocar aqui assim para ficar mais bonitinho, mais seno de 3x sobre 3x vezes 3. O resultado de cima, o 1 é uma constante, fica, menos 2 vezes o limite de uma coisa que dá 1, sobre o de baixo, que é 1, constante, mais o limite desse aqui que dá 1, vezes 3. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, e o de baixo vai dar 4. Então, o meu resultado fica sendo menos 1/4. Vejam que esses limites, eles não são limites óbvios, né? E, no entanto, eles podem ser facilmente obtidos se nós apelarmos para aquela identidade, vou passar a chamar de identidade, foi demonstrado por um teorema, que nós demonstramos logo no início da nossa aula. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, esses exemplos, né? Obrigado por assistir, até a próxima aula.